Olá, gente, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica. Nós vamos dar continuidade às temáticas iniciadas pelos meninos sobre contração muscular e reflexos medulares. Então, nesse sentido, hoje nós vamos iniciar a parte de sistema locomotor propriamente dito, no caso, o controle nervoso dessa função. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar, então, justamente do sistema, né, dos mecanismos de controle da postura e da locomoção, que são funções que, como nós veremos, são determinadas pela coordenação, né, pelo controle nervoso em relação à musculatura estriado-esquelética. Então, com relação ao controle da postura e da locomoção, antes de mais nada, é preciso identificar que porções do sistema nervoso são responsáveis por tal função. Então, essa é uma função determinada pelo conjunto de estruturas centrais, né? Basicamente o nosso cérebro, o nosso sistema vestibular e o nosso cerebelo. Então, entre esses três, nós temos duas estruturas, que são o cérebro e o cerebelo, que fazem parte do nosso sistema nervoso central, mais especificamente da porção motora, né? Nesse caso, as porções motoras vão estar envolvidas. Enquanto que o nosso sistema vestibular, que encontra-se na orelha interna, ele faz parte do nosso sistema sensorial. Ele coleta informações sensoriais, que nós vamos estudar posteriormente, e através dessas informações sensoriais, ele vai auxiliar na função motora do nosso sistema locomotor, né, da nossa postura e da nossa locomoção. Então, existem sim outras áreas centrais envolvidas, entretanto, basicamente, essas são as centrais, né, as principais. Então, sempre que falarmos de controle da postura e da locomoção, nós temos que nos remeter imediatamente ao controle desencadeado pelo nosso cérebro, pelo sistema vestibular, com suas informações sensoriais, e pelo cerebelo. Então, esse conjunto, né, essa associação de funções controladoras é que vão ser responsáveis por uma postura e por uma locomoção apropriada. E é importante, né, indispensável compreender essa temática em virtude de que muitos são encontradas patologias relacionadas às funções de postura e locomoção na clínica médica. Entre elas, podemos citar a lesão cerebelar ou mesmo lesões vestibulares, como muito comumente é observado em animais com essa sintomatologia, né, de inclinação de cabeça, rotação de corpo, assim como mesmo a lesão de neurônios motores superiores e inferiores. Então, dessa forma, para que a patologia ela possa ser devidamente identificada e manejada, é necessário conhecer a fisiologia, né, a anatomofisiologia desse indivíduo. Então, como constituinte dessa função, constituinte responsável por executar essa função locomotora e postural, nós temos como vias de geração e condução do impulso nervoso, que é chamado de plano motor, basicamente os neurônios motores superiores, que conduzem a informação central, né, o plano motor, advindo do sistema nervoso central. Então, fazem essa condução em direção ao neurônio motor inferior, que é o que vai constituir os nossos nervos periféricos motores. E esses neurônios motores inferiores, fazendo sinapse na musculatura esquelética, lembrando que todo o controle da postura e da locomoção envolve músculo esquelético, vai haver o processo de sinapse na junção neuromuscular. Então, dessa forma, essa funcionalidade ela pode ser comprometida por qualquer alteração em uma dessas regiões.
ou no neurônio motor superior, no neurônio motor inferior, ou na junção neuromuscular, ou mesmo na musculatura esquelética, assim como também em outras porções auxiliares, como o sistema vestibular e o próprio cerebelo, como a gente vai posteriormente destacar. Com relação aos neurônios motores inferiores, esses nada mais são do que aqueles neurônios envolvidos com a condução de informação motora, ou seja, informação descendente, trazida do nosso sistema nervoso central para a execução de funções motoras, nesse caso, né, lembrando que é o motor somático, então nós vamos ter envolvido apenas musculatura estriada esquelética. Então, essa informação motora que é trazida através do neurônio motor superior, então nós temos um processo de sinapse na região de tronco encefálico ou medula espinhal com o neurônio motor inferior, e é esse neurônio motor inferior, o conjunto deles, que vai constituir os nervos periféricos motores. Então, entre os neurônios motores, né, inferiores, nós temos os neurônios motores inferiores alfa e os neurônios motores inferiores gama. Então, os neurônios motores inferiores alfa, eles são justamente os que inervam as fibras musculares extrafusais. Fibras essas que têm uma grande capacidade de contratilidade. Então, quando esses neurônios motores conduzem a informação motora, né, fazem sinapse na placa muscular com o músculo estriado esquelético, são justamente eles os responsáveis por determinar a contração vigorosa da musculatura, que é feita pelas fibras musculares extrafusais. Já os neurônios motores inferiores gama, que ficam na região do fuso muscular, assim como também, né, os neurônios sensoriais do fuso muscular. Então, nesse caso, o neurônio motor inferior, ele traz também informação motora para a contração. Entretanto, essa é uma contração que se dá na região de fibras, né, do fuso muscular. Então, dessa forma, essa não é uma região que consegue contrair grandemente, né, efetivamente essa musculatura, sendo apenas uma forma auxiliar à contratilidade determinada pelo neurônio motor inferior alfa. Então, lembrando que essas sinapses são sinapses do tipo colinérgica, elas ocorrem através do neurotransmissor acetilcolina, como já foi descrito pelos monitores. Então, quando nós temos enfermidades nesses neurônios inferiores, alguns sinais são bastante característicos. Então, entre eles, nós temos a paralisia, né, a parada da contratilidade, da funcionalidade da musculatura esquelética, porque somente através da integridade dos neurônios motores inferiores é que vai chegar um impulso nervoso, que vai ter uma sinapse na região da placa neuromuscular e assim se efetivar a contração muscular. Então, como o neurônio motor, caso o neurônio motor inferior esteja lesado, isso não vai acontecer. Consequentemente, nós temos a paralisia dessa musculatura esquelética. A atrofia, que nesse caso se dá pela falta do estímulo nervoso, né, pela despolarização das células musculares. Então, em virtude disso, nós temos essa atrofia da musculatura esquelética e também a perda de reflexos segmentares ou até intersegmentares, já que para a realização dos reflexos medulares, como já estudado na aula anterior, é indispensável que tenhamos a integridade da porção sensorial inferior, que são os aferentes sensoriais primários, do interneurônio, se esse for o caso, e do neurônio motor inferior. Então, caso o neurônio motor inferior esteja lesionado, haverá a perda desse reflexo, desse arco reflexo. No caso dos neurônios motores superiores, eles são aqueles que se originam dos centros controladores, dos centros geradores dos planos motores, que são, no caso da postura, o sistema extrapiramidal, e no caso da locomoção, o sistema piramidal, ou seja, o córtex motor, no caso da locomoção,
e o tronco encefálico, no caso da postura, assim como do cerebelo, que é um sistema que assessora essa regulação dos planos motores. Então, quando nós falamos em neurônios motores superiores, diferente de quando nós comentamos sobre neurônios motores inferiores, nós não falamos em nervos, nós falamos em tratos. Então, nós temos a formação dos tratos que nós estudaremos posteriormente dentro de cada um desses sistemas. Diferente da porção periférica, onde nós teremos os nervos. Então, quanto às enfermidades dos neurônios motores superiores, nós temos algumas diferenças em relação aos inferiores. Então, os inferiores, eles vão ser lesões mais localizadas, mais focais, e com um padrão diferenciado das lesões dos neurônios motores superiores. Então, como exemplo, nós podemos ter, a depender do local dessa lesão, movimento inadequado. Entre eles, no caso de lesões medulares, na medula espinhal, a fraqueza abaixo da lesão. No cérebro também, convulsões de rigidez, marcha em círculo, déficit proprioceptivo, que é justamente essa capacidade de reconhecer o seu corpo em relação ao ambiente, como está ocorrendo na imagem à nossa direita, onde o cão não percebe que sua pata está voltada para baixo. Então, ele não tem um reflexo proprioceptivo, justamente por uma lesão de neurônio motor superior. Então, as lesões centrais, elas trazem consequências bem mais amplas do que uma lesão focal, uma lesão local. Também a atrofia, mas nesse caso, a atrofia ela se dá pelo desuso e não pela falta de potencial. Visto que o arco reflexo ele não vai ser perdido, uma vez que o arco reflexo, como já dito, nós vamos ter a necessidade de integridade do neurônio sensorial, do aferente sensorial primário, o interneurônio, quando for o caso, e do neurônio motor inferior. Então, caso essas estruturas estejam íntegras e apenas o neurônio motor superior lesionado, vai se manter o arco reflexo. Então, por isso que a atrofia, nesse caso, ela não se dá pela cessação da recepção da musculatura esquelética de alterações de potencial, mas sim pelo desuso, já que o plano motor não vai ser conduzido. Então, não teremos nesse animal postura e locomoção decorrente de um plano motor, somente, no caso, o arco reflexo, lógico, dependendo da intensidade dessa lesão. Então, mais uma vez lembrando, todas as imagens usadas são retiradas do Google Imagens. Dessa forma, não é permitido gravar, baixar ou compartilhar as aulas, sendo necessário acessá-las única e exclusivamente via AVA. Obrigada e até a próxima.